Olá, gente, boa tarde. Tudo bem? Vamos para mais uma semana aí. Semana passada a gente deu início a falar um pouquinho sobre estatística nesse segundo bimestre. Então, semana passada nós falamos de média aritmética ponderada, mediana e moda, né? Qual é a diferença da média aritmética e da média aritmética ponderada? Que na ponderada existem os pesos. E aí a gente divide pelo número de pesos, pela somatória do número de pesos, beleza? Mediana coloca o conjunto de números em ordem crescente e vai eliminando o primeiro, o último, o segundo, o penúltimo, vê exatamente qual número ou quais os números que sobram no meio. Sobrar um só, aquele é a mediana. Sobrando dois números no meio, tira a média aritmética desses dois números, o resultado é a mediana. E a moda é aquele número que mais se repete no nosso conjunto de dados. E aí, dando continuidade nessa parte de estatística, hoje a gente vai falar de amplitude. É muito fácil, mas claro, precisamos prestar atenção. Então, nós temos aqui na página 12 da nossa apostila, dizendo assim: para escalar o time titular, um técnico de futebol de salão avalia 2 jogadores para a posição de atacante. Inicialmente, ele observa o número de gols marcados pelos jogadores nas primeiras 5 partidas do campeonato. Quem são esses jogadores? Luiz e Hugo. Então, por exemplo, o Luiz, nos 5 primeiros jogos, marcou 1, 3, 2, 1 e 3 gols. O Hugo, 0, 4, 1, 3 e 2 gols. E aí na letra A desse exercício pede para a gente encontrar a média de gols por partida de cada jogador. Então é só você pegar os números do Luiz, somá-los e dividir por 5, que é o que a gente fez na aula anterior, na aula de semana passada. Média aritmética. Do Hugo, a mesma coisa, soma-se, né, os números de gols em cada partida aí, nessas 5 primeiras partidas do Hugo, a somatória divide por 5, né, e a média aritmética dos gols do Hugo nas 5 primeiras partidas. Fácil, né? E aí na letra B, ele está perguntando qual é a diferença entre o maior e o menor número de gols por partida de cada jogador. Então, quando a gente subtrai o maior número menos o menor número de um conjunto de dados, nós estamos fazendo a sua amplitude. Então, por exemplo, vamos pegar aqui do Luiz, tá? Vamos voltar nos gols do Luiz. 1, 3, 2, 1 e 3. E aí a gente observa que o maior número de gols do Luiz em uma partida foi 3. E que o menor foi 1. Então, para eu calcular a amplitude do Luiz, 3 menos 1, 2. Então, 2 é a amplitude do número de gols que o Luiz marcou nessas 5 partidas. A mesma coisa a gente faz para o Hugo, ó. 0, 4, 1, 3 e 2. Observando os números, o maior foi 4 e o menor foi 0. Então, para calcular a amplitude do Hugo, 4 menos 0, 4. Então, a amplitude do número de gols do Hugo nessas 5 partidas foi 4. Ok? Tem necessidade na amplitude de você colocar em ordem crescente? Não. Colocar em ordem crescente é na mediana. Na amplitude, você só tem que ter atenção em qual é o maior número e qual é o menor número, para você poder subtrair um pelo outro. Combinado? E aí, virando a página aqui, nós temos um exemplo, né, um exercício aqui. Média, 6,6. Mediana, pelo que eu estou observando aqui, sobraram 2 números no meio. Então, aí tira a média aritmética desses 2 números. Ó, 6 mais 7 dividido por 2, que deu 6,5. Então, 6,5 é a mediana. E moda é aquele número que mais se repete. E aí, amplitude nada mais é do que o maior menos o menor, que é o que a gente acabou de falar agora. Combinado? Então, não tem segredo, não. E aí, então, para essa semana, virando a página aqui, o que eu quero de exercícios para vocês? Quero que vocês iniciem lá na página 12, que é a página da amplitude. E aí 12, 13, 14, 15 e 16. Quando chegar na 16, é só até o exercício 6. Tá?
Da metade para baixo é o que a gente vai falar semana que vem. Planejamento de uma pesquisa, leitura e interpretação de gráficos. Combinado? Então, para essa semana, exercícios da apostila, página 12 a página 16. E aí, durante a semana, nossas aulas de terça e quarta para o pessoal da tarde e terça e sexta para o pessoal da manhã, a gente dá mais uma explicadinha aí ao vivo para vocês. E aí a gente vai falando sobre os exercícios e tirando algumas dúvidas aí. Lembrando que surgindo dúvida, enquanto a gente não estiver nas lives, professor, no Google Class, no Positivo On e muito mais fácil no nosso grupo do WhatsApp. Combinado? Grande abraço a todos e boa semana aí.